não dá para fazer o que ele faz, não dá para fazer aquilo. Ele é um gênio com o foco dele. O Premier captou aqui, pegou ali, pegou sinais daqui e dali e abriu uma tampa, acendeu uma luzinha em algumas coisas muito sérias. Olha, hoje eu tô falando com a Brastemp dos compositores, da música, da arte, da TV, o Vandy Doracciotto, como diria Palco! Oi, Palco! Você vê um jargão idiota, como pegou, rapaz, incrível. Ah, mas é fantástico, é a simplicidade, eu acho. Aqui é aquele negócio que é simples e, putz, dá um... Acertado, né? Acertado. Ô Vandy, como é que apareceu a Brastemp na sua vida? Foi comprando concorrente? A Brastemp, também o querido Fernando Meirelles, o cara, além de um ser humano fantástico, né? Não precisa dizer nada, que a história dele está exposta aí, e tudo. E como eu já tinha feito alguma coisa com o Fernando, bem menos, de expressão bem menor, comerciais, o primeiro que eu fiz com ele foi da COFAP e tudo, pro interior, depois Açúcar do Sula chamava, que era do Sul, umas coisas assim. E daí começamos a ficar ali afinados e quando surgiu o Brastemp, a Cecilinha, que era e é braço direito do Fernando, e uma atriz, Cecília Homem de Melo, uma atriz fantástica, ela fica fazendo teste com todo mundo. Daí falou, Wandy, tem um negócio aí que vai rolar, tal. Tudo que eu pegava era uma coisa que ia rolar e ninguém sabia o que era. E a gente entrava para fazer, né? E de modo que fiz o teste. E foi assim, a equipe do Fernando e muito a Cecilinha, que gosta muito de música, acompanhava o Premier, que é o grupo, para quem não sabe, e assim eu me vi ali dentro. Fantástico. E aí vocês fizeram uma releitura dessa propaganda recentemente aí, que era uma coisa mais moderna, inclusive com o Arthur junto também. Sim, o Arthur junto. Fizemos, porque ela foi sendo trazida mais para os nossos tempos, mas sabe que não sou saudosista, não é isso. Mas aquele jeito que nós falamos das simplicidades aqui, tanto que não teve um impacto tamanho. Teve uma com a Suzana Vieira, com todos os grandes nós fizemos, e o Arthur e eu ali, no meio daquela pleia de famosos, e coisa e tal. O Fagundes fez. Não é por falta de talento dessa gente, é adequação a uma coisa mais caseira, né? De modo que entramos numa... Eu fiquei 10 anos exclusivo da Brastemp, não fazia outras coisas, e daí fazia pouco, ia num evento no Norte, Nordeste, até que eu falei, olha, eu prefiro sair, né? E daí quando eu precisar me chamam. Então foi assim que a trajetória dentro da Brastemp. Agora mudou, né? Agora... não estão fazendo mais que o sofazinho, né? Parece que não estão fazendo muito mais propaganda do jeito que se fazia antes. Que se fazia antes, não. Mas eu acho natural também, porque ninguém volta ao que acabou, como diria o Chico Buarque de Holanda. Ô Vandy, você fez Mozarteum ali na Nova dos Portugueses? Fiz o Mozarteum, mas era quando eu fiz, nos anos 70, eu me formei ali em Pinheiros. Eu fiz o Mozarteum e fui uma espécie de ouvinte na ECA USP, porque foi lá que surgiu para mim em 76/7, e eu tive experiência de música de orquestra com baixo acústico, com o maestro Cláudio Leal, acho que era, e ali gravitava, tinha as apostilas que eram feitas pelos grandes nomes da ECA, e eu pegava, estudava, mas eu não era inscrito, né? Assim como o Arrigo fez, acho que uns 2 anos e saiu, eu fiquei de ouvinte um tempo por causa do Premier, do grupo, né? Que tinha o Klaus, o Biafra, que era hoje é o Manga, o Marcelo, que faziam oficialmente a ECA. E daí, eu, ao conhecê-los, fiquei por ali gravitando, e ali nós tocávamos em toda a USP, nos restaurantes, então eu tinha esses 2 jogos. Fiz o Mozarteum porque... eu precisava dar aula para viver também. Então eu fiz educação artística plena em música, porque daí eu podia, com o diploma, dar aula, como dei aula no circuito de ensino como é que se fala? Em suma, hoje mudou tudo a terminologia, eu não sei. Então eu dei aula na rede estadual de ensino, de música, até de desenho geométrico, que fazia parte da coisa. E era isso. Sua família toda é de músico, né? Músicos amadores, mas amadores, mas chegaram a fazer teatro, a família de Bragança Paulista e Atibaia, eu nasci em São Paulo.
E os tios faziam teatro, tocavam, minha mãe cantava, o tio cantava em rádio, tipo Cascatinhana, até eu digo porque pesquisem essa dupla. Cascatinhana é um fenômeno, uma coisa linda a forma que canta, é um teatro, né, de uma época tal, mas muito bonito. E eu cresci vendo isso, né? Meu tio pegava o violão quando eu tinha uns 4, 5 anos debaixo da cama para tocar, era um alumbramento, como diria o poeta Manuel Bandeira. E daí, né, meu pai tocava cavaquinho e violão de forma não profissional, amador, e eu sempre lá com o olho fechado e assim no sofá, e eu sempre vendo o pai, né? E tudo, eu tinha um fascínio absoluto pela música. O pai saía comigo pela mão da Lapa, que era um bairro extremamente musical, tinha que parar em todo lugar. Numa casa tal tinha o Bento na sanfona, depois tinha uma orquestra chamada Misto Quente, com todo o naipe de metais, com guitarra elétrica, era uma coisa pré-bossa nova, os anos 60, bossa nova e tal, já tinha aqueles acordes dissonantes, então eu vi tudo isso. Tinha o tal de Lívio do cavaquinho, que ficava na porta tocando todas as músicas do Valdir de Azevedo, também deu uma gulgada, quem não conhece, um gênio e tudo. Agora fez 100 anos de nascimento dele. E daí o Lívio ficava na porta e tinha a Siemens, que era uma firma que tem até hoje enorme, e passava, final da tarde, umas 2, 3 mil pessoas subindo para pegar o trem e o ônibus, e ele ficava na porta tocando. Então ele tinha um público passante, né? Imenso, alguns paravam. Em suma, o Odair, que tocava, era um ouvido absoluto e relativo, e me introduziu nos Beatles e nos festivais da Record. Então eu tive uma sorte de pegar uma fase que fechou com esse meu desejo e esse meu ardor pela música. E a Lapa, que era um bairro absoluto, Lapa de São Paulo. Ô, Vandy, agora é o seguinte, eu tenho um amigo meu que é o Sidney Campos Pinto, e ele é muito fã do teu trabalho, acompanhou, né, muito você, e eu falei pra ele, faz uma pergunta aí pro Vandy que eu vou perguntar pra ele aqui no programa, né? Aí ele perguntou o seguinte, o que você, Vandy, aprendeu tocando e participando do Premê, né, ou do grupo Premeditando Break? É o Sidney que você falou? Sidney, cara, o Premê foi a coisa mais importante na minha vida, porque tudo derivou dele. Inclusive, eu apresentar o programa Bem Brasil em 91 e tudo, que depois, eventualmente, a gente fala um pouco. Então, tudo veio dali, porque eu olhando assim, não parece, mas no fundo eu sou uma pessoa acanhada. Agora, aprendi, né? O palco liberta, tudo, mas... E eu tinha o meu jeito meio quieto. O Premê, mas sempre o humor permeando tudo, que a família é uma família engraçada, de italianos, aquela história que a maioria sabe e tudo. Então, quando eu entrei no Premê, eu tinha um monte de música engraçada, mas escondida, né? E encaixou de uma maneira, e como eu gosto de samba, rock, funk, valsa, eu gosto, se a música tem um desenho certo, me fala. Pronto, né? Pode ser ópera, pode ser tudo, funk, música da Marília Mendonça, é saber fazer a coisa certa, que quando bate, bate, né? E sou geminiano, então eu tenho a felicidade de não ter nenhum preconceito com música, mas eu tenho os meus gostos, né? De modo que o Premê abriu uma porta imensa para mim, porque todas as músicas que eu tinha divergentes e diferentes, o Premê absorveu. Então eu fiz o rock and roll, aquele shuffle Domingão, que era um shuffle rock, que tocou muito no Brasil mesmo e tal. Depois teve o São Paulo, que nós fizemos, que o Nelson Aires fez arranjo. Estou dizendo aqui porque a pessoa pode se lembrar e dar uma pesquisada. São músicas, modéstia à parte, bem feitas, bem tocadas e tudo, né? Então é isso, deu vazão a esse desejo divergente de música que eu tenho até hoje. Ô Vandy, de onde vocês tiraram esse nome, Premeditando Break? O Premê era uma gandaia absoluta, como é até hoje quando a gente se encontra para comer pizza na padaria. Porque a gente está no estaleiro, a gente não morreu, mas eu mesmo não quero, sou eu que puxo para trás. Eu não quero fazer uma coisa menor do que a gente já fez, tal. Esse é outro assunto. Então, a gente, assim, nós falávamos absurdos o tempo inteiro e tal. Daí alguém falou, a gente fazia samba de break, gostava muito, Macalé, Moreira da Silva, toda essa turma. E daí a gente fez um break, o cara falou assim, mas você fez aí porque você estava premeditando e não sei o que lá, juntou as palavras que estavam soltas no ar, e ficou Premeditando Break. Logo no segundo trabalho, que nós temos 7 LPs, eram LPs, 7 álbuns, já virou Premê.
porque o nome Premeditando Break, mas, no entanto, quem guarda não se esquece desse nome absurdo, né? Original, pelo menos. Não, e os nomes das músicas é tudo doido, né? Tudo doido. E também tinha uma coisa só para registro importante. Nós, como sabemos ler música, leitura de partitura, tudo, a gente, na ECA, fazia muito chorinho por causa de Pixinguinha, Cachimbinho, grandes da música, né? E outros tantos que eu vou esquecer aqui o nome. Por quê? Você tinha partitura para tirar, dela você saía Tom Jobim, nós fazia o choro do Jobim, que é lindo, e tudo. Então era assim, era meio instrumental e alguns sambas de break. Faustina, venta aqui depressa, olha quem tá no portão. Tudo música engraçada, com o break, e a gente mudava o arranjo, etc e tal. Então, bateu com aquela juventude. Nós íamos buscar o público na frente das escolas, no Galileu Galilei, no Equipe, que eu fiz 2 anos de Equipe, 2 vezes o Equipe. Objetivo, nem sei se tinha. Bom, em suma. E daí nós fazíamos uma pala na rua e falava, vamos estar no Lira Paulistana, tal. Lotavam. Os teatros lotavam. A gente ia buscar o público na rua. Que doideira. Coisa que hoje ninguém faz. Agora, ô Vandi, você sabe que eu gostaria de ter trazido aqui, né, no podcast, pessoas como o Sérgio Mamberti, Inesita Barroso, o Golias, o Boldrin, né, o Gianfrancesco Guarnieri, que você comentou aqui há pouco, a gente estava conversando, mas não deu tempo. Felizmente não deu tempo. Quem você gostaria que tivesse ido no Bem Brasil e não foi? Ah, pois é. O Gilberto Gil, porque o Gil... obviamente eu estou emitindo a minha opinião. O Gilberto Gil é a melhor síntese da música popular brasileira. Eu estou falando que é a melhor síntese, porque também bate muito com o que eu falei há pouco do gosto. Ele consegue entender a música de uma forma muito grande, né? Ele que até teve uma resistência com a guitarra há um tempo atrás, mas não era nenhuma resistência, é uma história complexa que ele já explicou. Depois, então, como Jorge Benjor, que é genial, ele usa a guitarra mantendo o acento brasileiro, e com isso ele, com aqueles timbres, ele tem uma viagem que capta o reggae, capta o rock internacional, nacional, né? Então, um dos grandes prazeres meu, por exemplo, por que eu digo do Gil, parece que é outro assunto, eu fui assistir 2 ou 3 vezes na Pompeia os ensaios dos Mutantes. Era incipiente, ninguém sabia que ia chegar naquela altura. Tinha um amigo meu querido que viajou para outras esferas, e ele era amigo do Cláudio dos Mutantes, que era um cara que inventava tudo. Ele era um inventor genial. E por ele eu acabei indo assistir, sem imaginar o que ia ser. Então, os Mutantes, onde eu caí também, junto com o Gil, a meu ver, fazem essa síntese com o moderno e com a tradição, sem aviltar nenhum nem outro. Bom, Vandi, eu queria relembrar agora o programa Nas Ondas do Rádio. O que foi esse programa, Vandi? Que medo! O Nas Ondas do Rádio com o Jaime Monjardim na Manchete. Olha como eu sou antigo. Então, num resumo assim, a Lala de Ângela, que era, na ocasião, uma mulher fantástica, inteligentíssima, que era casada com Arthur Coll, meu irmão de alma, né? Querido amigo de 40 anos. E a Lala era muito amiga do Jaime Monjardim, e eu fazia o TV Mix, também com a mão do Fernando Meirelles ali, na TV Gazeta, que era uma esbórnia organizada. E a Lala amava, o Arthur também estava, e a Lala falou, Jaime, você precisa conhecer um pessoal lá, tem o Vandi, meu amigo, etc e tal, e o Jaime, ela acho que levou alguma coisa, ele assistiu e me chamou para fazer Nas Ondas do Rádio, que era uma homenagem à mãe dele, a Maísa Matarazzo, o programa todo, né? Então, era o rádio na televisão. Programa muito bem intencionado, com orquestra, maestros de verdade, chamava aquela turma toda, Nelson Gonçalves, aqueles de época e tudo, mostrando um rádio à época antiga. Mas faltava algum lance mais popular para pegar, e a Manchete também tinha uma vocação um pouco diferente, e lá eu escrevia junto o programa e fazia alguns quadros de humor, e lá fiquei. Depois eu fiz, para concluir esse lado, como ficamos num limbo porque acabou o programa, eu fiz a Cananga do Japão. Cananga do Japão, cara, e eu era o César Ladeira. César Ladeira tem uma voz linda de rádio, e a minha voz é a minha voz. Eu não desgosto dela, mas não é uma voz radiofônica, necessariamente.
E daí eu fiz o César Ladeira, né? Uma confiança que o Jaime tinha em mim, né? Tinha muito apreço por mim, ficava muito orgulhoso disso e tal. E assim fiquei lá. Depois só encontrei o Jaime Monjardim na Globo, quando eu fiz a novela... Você tem essa pergunta? Eu fiz a novela Sangue Bom, da Maria Adelaide Amaral e tal, e outros que escreveram. O Denis Carvalho dirigiu e tudo. E lá encontrei o Jaime de novo. O filho dele também era da novela. Daí voltamos a nos falar um pouquinho e tudo. Mas o Jaime me ensinou, aprendi muito na Manchete. Muito. Era uma emissora que te dava liberdade e você tinha que fazer. Tinha que fazer. Ô, Vandy, agora você é um exímio compositor. Como é que você faz para compor? Você espera uma inspiração divina, assim, de repente cai e aí você... Oh, legal, agora né? Ou você fala, não, agora eu preciso compor. Você senta e compõe. Como é que é essa dinâmica aí sua? Então, fica fácil eu responder pela última musiquinha que eu fiz agora, que você acorda e se você está disponível para a criação, tem dia que não rola, né? Mas geralmente quando eu acordo, eu pensei, um exemplinho isolado que pode explicar o resto. Eu tenho um livro de... eu ia trazer para você. Escrevi um livro de haikais. Não, sou escritor, mas escrevi um livro de haikais que são, para quem não sabe, o poema que veio do japonês, do século XII, né? O Basho, os grandes. E eu vi o Paulo Leminski, vi o Milor, eu ganhei esses livros de presente, comprei outros, falei, pô, isso aqui eu posso fazer. Onde eu quero chegar, para não me estender, que eu sou muito prolixo e tal. Daí eu fiz um monte de haikais, lancei esse livro, que o Guto Lacasse fez a capa, acho que eu te falei no telefone. Daí tem uns outros prontos e tudo para lançar. Peguei um dos haikais que diz assim, fiz a moda moderna, sem aquela preocupação de métrica, 5, 7, 5, é a moda moderna. Tem um haikaizinho que eu gosto que diz assim, procuro amigo, fiel feito cachorro de mendigo. Então, eu falei, pô, aí tem uma sonoridade, né? Então, eu vejo mesmo aqui em Genópolis, quando eu vinha ver, tem aqueles caras na chuva, aqueles caras no carrinho, um cego, e o cachorro na sentinela, observando tudo. Se alguém se aproxima, ele fica bravo. E eu sempre olhava aquele cara. Um exemplinho só para concluir. Eu acordei outro dia e falei, pô, procuro amigo fiel feito cachorro de mendigo. Peguei essa frasezinha e daí comecei a falar do cachorro da rua. Eu amo cachorro, tive boxer, todo mundo ama, né? E daí peguei os nomes dos cachorros populares e dizendo que eles estão sempre ali de sentilela pela cidade a vagar procurando um mendigo para adotar. Quem adota é o cachorro. Então, são ilações, né, da cabeça que divergente, assim, que eu gosto. Insisto, parece que a gente não é melhor nem pior, é uma forma de ser. Isso facilita a vida, porque a divergência cria um canal à parte, né? Muitos não gostam, mas até aí. E alguns eu paro para pensar, concluindo rapidinho, alguns por encomenda, por exemplo. O sujeito, mas as 30 musiquinhas do Azimun foram encomenda pura, né? Ou pega um poema. Quantos poemas? Eu leio muito. Muitos poemas, sei muitos poemas lindos de cor. Então, quando eu vejo assim, de repente, musiquei agora uns 4, que é dos outros poetas, né? Alguns curtinhos também, haikais, né? É isso. Então, você está animadinho, eu estou ali quieto, né? E moro numa casa gostosa, antiga, com quartos antigos, então inspira os instrumentos espalhados e tudo. Ô, Vandy, agora o Ricardo Corte Real, né, que eu acabei fazendo amizade com ele falou assim, Fernando, você sabe que às vezes tem música que a gente ouve e você fala assim, meu, como que eu não pensei nessa música e eu não compus e tal? E ele comentou, acho que uma música do Ultraje a Rigor, se eu não me engano, eu acho que é o Inútil. E ele falou, meu, como eu queria ter feito essa música. Um dia eu quero falar isso pro Roger e tal, né? Tem alguma música assim que você tem isso que você falou, meu, por que não fui eu que escrevi essa música ou não fiz essa música? Os Mutantes mesmo têm coisas geniais que... Pois é, eu fiz uma música homenageando, vou responder a sua pergunta. O meu avô, lá de Bragança Paulista, um homem antigo, com aqueles princípios antigos, engraçadão e tal, e pegava, vamos juntar os netos, fazer feijoada. Aí eu vou chegar na música. E ele matava o porco, despenava, punha fogo, botou fogo uma vez na casa, uma loucura, o vovô. E daí... eu fiquei com isso na memória. Ele fez um porco ruim, com pepino, os netos tudo querendo ir embora. Eu falei, eu não vou comer isso aí. Sobrou tudo lá e o vovô ficou triste. Daí eu fiz a música Feijoada Total,
Porque a resposta. E a Feijoada Total é uma espécie de uma suítezinha em 3, 4 partes, que no final termina com todo mundo comendo, e até descomendo, é meio deselegante o final, mas é engraçado realmente. E é toda cheia de onda e tal, conta toda a história em forma de peça. E no final, um crítico uma vez falou, aproveito de dizer a mais pura verdade, não teria por que não. Às vezes a gente plagia sem querer, plageia, não sei como fala. E esse aí lembrou os Mutantes, aquilo que eles comem, plá, 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 plá. E nós também, nós fazíamos no prato, eu não conhecia mesmo a dos Mutantes. Então, pronto, talvez, ou ouvi e não me lembro, né? Porque é comum o compositor fazer um plágio, aspas, harmônico. Uma vez eu estava conversando no Bem Brasil com um flautista, meu Deus, um flautista genial. E ele falou, plágio harmônico é isso aqui, quer ver? Vou fazer um choro agora para você em cima do Pixinguinha, da música tal do Pixinguinha. Não fez nada do Pixinguinha, mas fez na harmonia. Que quem está nos ouvindo tem alguma noção, aquela sequência harmônica onde você coloca a melodia. Ele com a sequência harmônica na cabeça e fez uma melodia de choro na hora, inédito e tudo. Quero dizer que ele fez um plágio harmônico, mas a harmonia está flanando aí, né? Mesmo melodia, você pega Chopin, você pega o próprio Tom Jobim, tem muitos trechos que lembra isso, lembra aquilo. Mas você escapa. É quase impossível você fazer, né? Outro dia eu vou falar uma coisa que eu nunca falei. Eu amo o Paulinho da Viola, de paixão, deslavada. Sou amigo dele, toquei junto com ele em Brasília, até num show lá, fiquei tão feliz. E coisa e tal, para levantar uma revista que estava linda, que estava decaída e tal. E tal. Daí o Paulinho da Viola tem aquela música, né? Tá legal, eu aceito o argumento, que é um samba bonito, que falava daquele desmonte do samba clássico para uma coisa meio assim, mais diluída e tal. Eu falei, puxa vida, mas tá feito o samba, talvez aquela resposta. Sabe o que eu fiz? O começo dela, eu inverti. Tarará, fiz tarará, inverti, uma coisa nova, não é plágio. Daí dissimulei um pouquinho uma harmonia, fiz um samba que eu gosto, chama Cocada. Gravei no meu CD solo, tocou na Rádio USP, tocou aqui. Não tem nada a ver com a harmonia do Paulinho, nem a melodia. Mas é uma inspiração em cima, né? Assim os compositores todos fazem. Né? De modo que outro que tem alguns sambas, Um Certo Dia para 21 do Paulinho da Viola, que nem é conhecido, que é um cara preso, que um dia ele tem a liberdade e ele fala. Um Certo Dia para 21, é belíssima a letra. E um samba, eu era mocinho, estava embaixo de uma mangueira na Lapa, tocou no rádio. Falei, cara, eu quero fazer samba também, né? Essas coisas. Então você pega aqui, pega o Tio de Bragança, pega o meu pai, pega o Paulinho, pega os Mutantes, Gilberto Gil. Quando você vê, você está com um arsenal de coisas, né? Vandy, qual que é a influência que você espera ter deixado para a música brasileira? Eu acho que, como tem músicos tão melhores que eu, no sentido de notação musical e de sofisticação, eu acho que o legado grandinho do Premê, que eu sou parte intrínseca dele, a maioria das canções realmente foi eu quem fiz, ou em parcerias, é mostrar uma música que pode ser feita. Uma vez, um maior elogio para mim foi um amigo que tocava cavaquinho, um bom músico, mas estava afastado, montou um bar, e ele terminou o show do Premê no Sesc Pompeia, aquela farra, todo mundo alegre e tudo. Ele falou, Vandy, a gente sai do show de vocês dizendo assim, puxa, isso aí eu posso fazer. Isso aí é uma coisa incrível. Não é que muita gente podia falar, está desprezando o nosso potencial. Você vê um Hermeto Pascoal, que é um gênio da raça, não dá para fazer o que ele faz. Não dá para fazer aquilo. Ele é um gênio com o foco dele. O Premê captou aqui, pegou ali, pegou sinais daqui e dali e abriu uma tampa, acendeu uma luzinha em algumas coisas muito sérias. E então os jovens que vinham falaram, pô, essa farra eu posso inventar, vou fazer um grupo e vou tocar. Não é que ele vai nos imitar, mas ele sai com vontade de tocar. Isso aí é o que eu mais fiquei feliz de ouvir. Fantástico, Vandy. Agora é o seguinte, eu queria trazer você aqui de novo só para falar de Rá-Tim-Bum e Castelo Rá-Tim-Bum. E aí eu vou trazer uma outra pessoa para estar junto com você. Você topa?
Topo, eu ando com uns compromissos daqui para frente meio estranhos aí, mas a gente se ajusta. Legal. Mais que agora eu sei o caminho. Então vamos marcar. Vamos marcar. Vande, obrigado por você ter vindo. Mas você é um cara gentil. Você e o Flávio, né? O Flávio, já falamos aqui, não tem por que eu ficar com onda. É um brasileiro nobre. E você se juntar a essa gente, você teve paciência de me esperar tanto tempo também. E para nós, cara, é importante a gente ter esses canais para contar a nossa vidinha, etc e tal. Muito bom, fiquei muito feliz. Obrigado igualmente. Tamo juntos. E eu comi um bolo aqui de cenoura com chocolate e um café muito gostoso. Então, quem for convidado, não deixe de vir. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.